Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. E hoje vamos falar sobre transparência, sobre documentos, milhões de documentos, relativamente à movimentação de dinheiros públicos. Documentos inacessíveis, documentos a que não se pode chegar. Tem uma matéria do Estadão, está aqui na minha mão, a gente vai fazer o nosso reage. Claudião da Luz está conosco. Vamos fazer o nosso reage lendo essa matéria. Vamos lá, Claudião. Solta na tela a matéria. A reportagem é do Daniel Vetterman e do André Schauders. O título é: Governo esconde há um ano documentos de transparência sobre obras, repasses e emendas. Há um ano. Quero lembrar o presidente da República, Lula, em 2023, falando que sem transparência não existe democracia. Sem transparência não existiria democracia. Aliás, a bandeira da transparência foi fundamental no processo eleitoral. Não nos esqueçamos disso. Foi dessa maneira que se contrapôs também a Jair Bolsonaro, que decretou sigilo de 1000 anos para um bando de documento. Lula dizia que aquilo era inaceitável. Vamos lá. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva impede há um ano o acesso público a documentos de transparência sobre obras públicas, repasses de dinheiro a estados, municípios e organizações não governamentais e emendas parlamentares, ocultando a divulgação de informações exigidas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui tem dinheiro para estados e municípios, emendas parlamentares, muitas vezes orçamento secreto, que também Lula, naquela ocasião, candidato, dizia combater, o que combateria. E surgem organizações não governamentais na parada. Continuando. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pela plataforma TransfereGov, usada na gestão e na transparência dos recursos federais, afirma que muitos documentos contêm informações sensíveis, como dados pessoais de servidores públicos, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impede a divulgação dessas informações. Quero chamar atenção para isso. Toda vez que um governo não quer ser transparente, não faz o seu papel, não respeita a Constituição Federal, em que está contida a transparência como exigência constitucional à luz do princípio da publicidade, transparência, portanto, toda vez que o governo desrespeita isso e é cobrado, ele chama atenção, ele apela para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é muito importante, mas antes de tudo, à frente da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, antes a transparência, antes a claridade, o acesso aos documentos públicos. E se há um ano a essa questão não resolvida, e se a preocupação do governo é com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, deveria ter trabalhado para colocar as tarjinhas ali, né? Tarja preta, nos nomes, nos dados pessoais em questão, em nome da transparência. Mas não faz o serviço, há um ano não trabalha no troço, pelo menos, sob pressão, e aí, quando questionado, um ano depois, chama atenção para os dados pessoais que não podem ser revelados. Instrumentalizando uma lei muito importante como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ao adotar a prática, o governo acabou impedindo o acesso a 16 milhões de documentos que explicam o uso do dinheiro público no país inteiro, segundo informação do Ministério da Gestão. Em vez de dar transparência às informações e ocultar apenas os dados sensíveis, como manda a prática adotada desde a implantação da Lei de Acesso à Informação em 2011. Então, tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Tem. Ela é muito importante? É. Então, dê tratamento para que os documentos tenham as suas partes sensíveis tapadas, retiradas, com as tarjas. Mas o que precisa prevalecer na República é o que dispõe a Lei de Acesso à Informação. Transparência. Continuando. O governo argumenta que fica entre o dever... Olha aí, ó. Olha a preocupação de princípios. Não trabalha, não faz o seu papel e agora chama para os princípios. Estou dividido.
O governo argumenta que fica entre o dever da transparência e a proteção dos dados, e até o momento foi impossível fazer o tratamento de todos os arquivos. Balela, conversa fiada, tempo suficiente para fazê-lo. É preciso investir. É um investimento na transparência. Um investimento em valorizar a transparência. Pelo menos 1 ano para fazer isso. E até agora fizeram nada. O governo argumenta que fica entre o dever da transparência, obrigação constitucional e a proteção importantíssima dos dados. E até o momento foi impossível fazer um tratamento de todos os arquivos. Nem começaram. O Ministério prometeu dar uma solução tecnológica. Agora, aí é cobrado e vem com essa conversa. O Ministério prometeu dar uma solução tecnológica para os documentos de obras apresentados daqui para frente em menos de 60 dias. Olha, fizeram nada em pelo menos 1 ano, agora em menos de 60 dias vão dar uma solução tecnológica. Mas não se comprometeu com nenhum prazo sobre os 16 milhões de documentos de transferência já anexados. A medida tem impacto sobre a transparência das emendas parlamentares, por exemplo. O Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal obrigaram a União a dar publicidade aos repasses às prefeituras que recebem esses recursos a apresentarem planos de trabalho, falando o que farão com o dinheiro recebido e relatórios prestando contas após recurso ser gasto. No caso das emendas PIX, por exemplo, nem todas as prefeituras cumpriram a decisão. As que cumpriram apresentaram documentos como licitações, contratos, comprovantes de pagamento e relatórios de obras na plataforma. Mas os arquivos estão inacessíveis para o público. É possível saber que parlamentar indicou a emenda e para onde foi o dinheiro, mas não em que a verba foi gasta. E a reportagem vai continuar, Claudião, falando sobre casos de malversação, digamos assim, de emendas parlamentares, de não cumprimento daquilo determinado pelo Supremo Tribunal Federal e de nós não termos acesso a esses documentos. É um espetáculo da obscuridade. Eu vou lá para frente, onde aparece aí, Claudião. Ministério da Gestão prometeu solução para documentos de transparência há 1 ano. Então, vejam. Você que está me vendo, me ouvindo, veja, escute isso. Há 1 ano, esse Ministério da Gestão, que agora está dividido entre a obrigação da transparência e da proteção de dados, o Ministério da Gestão prometeu solução para documentos de transparência há 1 ano. No dia 21 ano, no dia 21 de maio de 2024, o Ministério da Gestão afirmou ao Estadão, este jornal, que iria implementar a declaração de observância à LGPD como etapa obrigatória no ambiente em que os documentos são catalogados para resolver o problema. Abro aspas. De modo que os entes, estados e municípios, promovam as devidas anonimizações de dados pessoais protegidos pela lei dos documentos anexados ao transferegov.br. Anonimizações é dar anonimato, certo? Fecha aspas. Na ocasião, a pasta disse que aspas de novo, que a disponibilização de informações e documentos no ambiente de acesso livre do transferegov.br não é proibida, fecha aspas. E que a restrição era, aspas de novo, temporária. Até o momento, porém, o governo não implementou a solução. Temporária é 1 ano. E agora estão divididos, estão preocupados, estão estudando como conciliar as duas coisas. Repito aqui, balela. Vamos lembrar o presidente Lula. Sem transparência não existe democracia. Vocês ouviram, né? Na ocasião, a pasta, o Ministério da Gestão, disse que aspas, a disponibilização de informações e documentos no ambiente de acesso livre de transferegov não é proibida, estou repetindo, e que a restrição era temporária. Até o momento, porém, o governo não implementou a solução. Especialistas dizem que a lei de proteção de dados não é maior do que o dever de transparência. É esse o ponto. Especialistas dizem, digo eu também, que a lei de proteção de dados não é maior do que o dever de transparência. Nesse caso, o governo precisa cumprir as 2 regras e dar acesso aos documentos, ocultando apenas as informações sensíveis e não a íntegra dos arquivos. Só que estão enrolando. Só que não cumprem as suas obrigações. E aí vem com esse papinho de que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se impõe. E por isso não podem tornar públicos os documentos. Vamos trabalhar, rapaziada. Mais alguma coisa a dizer sobre isso? Sim.
vou dizer assim, tem uma atualização, deixa eu achar aqui, tem uma atualização do Ministério da Gestão e Inovação, e aí está comigo aqui, Claudião, uma nota, porque eu fui ver se depois dessa matéria do Estadão e da repercussão em vários órgãos de imprensa sobre esse volume extraordinário de 16 milhões de documentos públicos, está falando de dinheiro público, não acessíveis, claro, o Ministério soltou uma nota que é igual à nota do ano passado, que é igual à nota de sempre, que será a próxima nota. Aspas para o Ministério. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos vai pedir uma reunião, ainda nesta semana, com a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para debater as condições de publicização de documentos do Transfere Gov e buscar soluções que contemplem um passivo que soma 16 milhões de documentos. Então o verbo está aí, gente. Pô. O verbo é esse aqui. Vamos debater. Vamos debater. Não estão fazendo nada. Não tem desde um ano, desde 21 de maio passado, quando demandados a esse respeito, e que tomariam providências, nesse caso, nada feito. Não é que já está em curso esse processo. Então, vamos debater o que fazer. E é importante registrar que o ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal, portanto, no que se refere a emendas parlamentares, porque ele é relator de ações relativas, digamos assim, ao orçamento secreto, ao mau uso, à perversão do uso das emendas parlamentares, o ministro Dino já foi provocado ontem, relativamente à porção desses documentos que tratam de dinheiros públicos, dinheiros do orçamento, para emendas parlamentares. Sem transparência não existe democracia, meus amores. Semana que vem tem mais Andreasa Reage. Tchau.